Fala aí, meus amigos do canal, olha eu aqui de novo. Um pouco diferente, né? Mudei muitas coisas, tanto fisicamente como mentalmente. Muitas coisas aconteceram desde que eu fundei esse canal, né? 3 anos de Portugal, muita coisa mudou, minha vida mudou completamente desde que eu cheguei aqui. Hoje eu tô aqui, ó, na minha casinha. Pra quem não sabe, atualmente eu moro aqui no motorhome, né? Comprei uma autocaravana mais ou menos há uns 6 meses, 7 meses. Mesmo que eu não tenha postado muitos vídeos aqui no canal, eu tô fazendo muito conteúdo no Instagram, conteúdo de viagem, que é o Twingo Motorhome. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a questão da escolha da linguagem de programação. É uma discussão, digamos, um pouco relativa. Mas sim, nós precisamos em algum momento escolher alguma linguagem de programação para que ela faça parte da nossa vida. A ideia desse vídeo agora é eu dar a minha experiência do qual foi a linguagem que eu escolhi e como ela mudou a minha vida e como mudou principalmente as perspectivas que eu tinha sobre a minha área de atuação, sobre a minha profissão, como isso ajudou eu crescer muito com base na escolha da linguagem. Essa área aqui é a minha sala e aqui também vira cama. Ali em cima é uma cama também de casal, dá para dormir, muitos arrumos. Aqui é a minha cozinha. Aqui é meu painel com as fotos do meu amado pai, saudoso pai, minha família, minha filha. E ali tem o banheiro que eu vou mostrar já para vocês. Então uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Quando eu terminei minha universidade, né? Eu não era tão bom programador, de verdade mesmo. Eu sabia fazer o básico mesmo, assim. Dá para passar nos projetos. Construir algo mesmo profissional e algo que seja seguro, que seja escalável, eu não sabia. Às vezes nós terminamos a faculdade e a faculdade deixou a desejar nesse ponto mais profissional, ficou mais focado em pontos acadêmicos. É uma coisa que eu até discusso nos meus cursos quando eu dou aula de programação, é sobre isso. E para quem acha que eu não tomo banho, aqui ó, tem um banheiro. Olha o tamanho do banheiro, tem tudo aqui, ó. Dá pra tomar banho tranquilo, fazer o número 1, número 2. Tem esse espelhão aqui pra ficar boizada. Eu aprendi a programar em C e foi uma experiência horrível. Eu aprendi muito pouco. E claro, a linguagem que eu foquei na minha vida, que me ajudou bastante, não era tão famosa naquela época. No meio da faculdade, eu aprendi muito também sobre Java. Java era a linguagem escolhida para a gente aprender a orientação a objeto, que era a cadeira de programação orientada a objeto. Nós desenvolvíamos jogos. Naquela época eu achava que eu seria um desenvolvedor de jogos e foi muito bom, porque eu aprendi pouco sobre orientação a objeto, mas não o suficiente para ser um programador orientado a objeto, digamos assim. Eu ainda senti muita dificuldade. Até que então, no final da minha faculdade, mesmo nos trancos e barrancos, eu fui apresentado à área da robótica. No almoço de hoje eu vou comer galinha. Aprendi a fazer uma galinha na panela, naquele fogão que fica show de bola. E quando eu cheguei na área da robótica, na época, voltei a estudar um pouco C, porque na época robótica com Arduino era C, e eu fui apresentado a uma coisa chamada uma Raspberry Pi. E tudo era programado numa tal da linguagem chamada Python. Fiquei maravilhado como aquilo conseguiria mudar a minha vida. Gente, sinceramente, em alguns minutos eu conseguia fazer um código que na minha cabeça duraria dias. E aquilo fez assim, ó. Meu Deus, eu acho que eu encontrei a coisa que eu precisava. Era tão boa aquela linguagem que eu achava que era brincadeira, cara. Eu achava que era algum tipo de piada, que não era uma linguagem comercial, que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo. Não é possível que algo tão simples ia dar alguém dinheiro, sabe? Eu achava que, tá fácil demais, tá parecendo um joguinho de pirâmide, sabe? Até então que eu realmente comecei a fazer meus projetos, comecei a entrar na área de robótica e fui entrando na área de inteligência artificial. Já se vão quase 10 anos desde que eu fui apresentado a isso. Aquilo foi tão louco para mim que em pouco tempo eu tinha fundado uma startup. Eu trabalhava com neurociência, desenvolvi um braço robótico controlado por cérebro. Nós tínhamos um eletroencefalograma que captava sinais cerebrais e passava por uma mão robótica. Eu me vi numa situação que em pouco tempo eu já estava desenvolvendo ciências e ajudando pessoas real, sabe? Aquilo era real, era palpável, sabe? E transformou minha vida de uma forma maluca. Por um tempo eu confesso a vocês que eu fui um Python boy maníaco e defendia a linguagem por cima de tudo e todas as forças, e eu tinha algum motivo para isso, concordam comigo? Então não há dúvida, a escolha da linguagem de programação a qual você vai iniciar seu mundo na tecnologia, na área de desenvolvimento, ela é fundamental porque ela vai te dar rapidamente possibilidades de você amar ou você odiar a área. Acredito que quem está começando a programar, eu sempre disse isso, você precisa aprender a programar. Você precisa aprender lógica de programação, precisa entender como é que eu vou solucionar problemas. Não, mas se você aprende C, C é a base do mundo. Sabia que em C o foguete que foi ao espaço no sei lá quando foi feito com códigos em C, em Assembly? Tudo bem, mas o mundo mudou, nós estamos em 2024 e eu não preciso ficar reinventando a roda, porque a roda já está inventada. Concorda comigo?
Depois que você começa realmente a saber programar, é como se fosse uma explosão na sua cabeça. Imagina que você está aprendendo inglês, você só consegue falar o básico, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, não passo fome. Eu escuto e entendo, mas falar é complicado. É a mesma coisa que acontece na programação. Para aprender uma coisa ou outra, entende mais ou menos a lógica do problema, mas colocar a mão na massa mesmo e resolver, ou seja, comunicar mesmo de forma natural, ainda é uma dificuldade. Então isso é o principal que precisa ser superado, sabe? É você saber se comunicar, é você saber criar sentenças lógicas, é você saber entender como resolver o programa. E depois disso, quando você entende de fato isso, que você... Cara, programar para mim não é problema, aí é o momento que a linguagem de programação não importa. A linguagem de programação não importa. Inventaram agora uma linguagem nova chamada, sei lá, Cebola. Se apresentar essa linguagem Cebola, tenho certeza que eu vou conseguir solucionar algum problema com ela, porque eu sei programar bem. Eu tenho fluência em programação, não em linguagem de programação. Isso é muito importante. Mas até chegar a esse nível em que você consegue ficar exposto a linguagens e conseguir resolver a situação, você precisa começar por algo. Vamos dizer o seguinte: para programar, você precisa escolher uma linguagem. Mas se essa linguagem vai ser a linguagem da sua vida, vai ser essa uma linguagem comercial aqui que você vai ganhar dinheiro com ela, não sabemos, só o futuro irá dizer. Mas você precisa aprender a programar até chegar ao nível que a linguagem de programação não é problema e qualquer coisa está resolvida. E dentro das coisas que eu decidi mudar na minha vida esse ano, uma delas é voltar a ensinar programação, que era uma das coisas que eu fazia desde o início do meu mestrado até chegar aqui em Portugal. Eu vou abrir aqui embaixo um formulário se você tem interesse em aprender a programar, se você tem interesse a mudar de carreira, se você já é da área e está tendo dificuldade em alguma coisa ou outra, fala comigo. Vou deixar o link aí, você preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você diretamente. Vai ser eu que vou entrar em contato com você e a gente vai conversar.